Tricotar. Oferecimento. Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa. Referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E nesse programa nós vamos falar sobre o tema Quase Morri de Amor. Quem nunca, né, gente? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje com esse tema aí, ó. Vamos falar sobre amores, relacionamentos. Será que é o amor romântico? Deixa eu apresentar para vocês as convidadas que estarão aqui hoje com a gente. Madame Retratos, que é a nossa fotógrafa, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Obrigada Animada? por mais. Muito, é um tema bem gostosinho. Ou não, né? Já morreu de amor? Já. Tá. Vamos saber Já. quem nunca, né? Entendeu? Mal Croce, nossa taróloga, seja bem-vinda. Muito obrigada, Van, obrigada a todos. E é um tema que faz parte da minha rotina de trabalho, né? Dá pra gente falar das combinações dos signos também? Claro, Tá, vamos trazer isso. já traz uma certa preocupação, né? Claro, podemos falar sobre as cartas também, como que as cartas servem como alertas nesse momento, né? Principalmente Perfeito. inicial. Ótimo. Patrícia Bianchi, nossa tricoteira expert, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vou trazer meu lado aquariano aí do amor, né? Vamos lá, é um lado um pouquinho diferente. E olha só, o nosso convidado de hoje, eu sou fã do trabalho dele, ele é jornalista, apresentador, psicólogo, tem uma revista que está completando, tem mais de 20 anos, é isso? Faz 20 anos em dezembro. Michael Montemor, e ele acabou de lançar um livro, eu quero ler a sinopse do livro, tá? Ó, Quase Morri de Amor. É um convite para olhar para a dor com mais leveza, nos ensinando que não é necessário odiar o outro para seguir em frente. Nem se prender à saudade. Que difícil, hein, gente? A única coisa realmente importante nesse processo é lembrar que, por mais difícil que seja, a vida segue. Seja bem-vindo. As dores também passam, todas elas bem passam. Todas Muito obrigado passam. pelo convite. Todas passam. Todas passam. Eu achei maravilhoso que saiu um estudo agora recentemente que diz do período de luto, que as pessoas acham que, eu terminei, tranquilo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, superei. De 4 a 8 anos, para você superar vamos lá, um relacionamento real, um relacionamento com afeto, com desenvolvimento e tal. Não essas paixões, né? Uhum. Eu até no livro eu falo, amores rasos não merecem ser chamados de amores, porque eles são apenas fragmentos de paixão. E a gente precisa separar isso. O que é amor mesmo? O que é paixão? Paixão é uma delícia, paixão é festa. Chegou no incômodo, chegou na dor, chegou no amor. Ô, Michael, e vou pedir até para você falar o que te motivou a escrever esse livro, porque... Adorei. o que será, né? Adorei. Ela risada. A campanha do livro, ela fala disso. Um pé na bunda. Um pé na bunda. Um pé na bunda. E um pé na bunda de um relacionamento muito intenso. Uhum. Lendo o livro e as pessoas, enfim, que já tiveram acesso ao material, você imagina que foi um relacionamento super extenso, de muitos anos, e não foi. Foi um relacionamento super curto, durou 8 meses, 9 meses. Foi um relacionamento curto, muito intenso, e que eu não vivia algo semelhante desde os meus 20 anos, assim. Faço 41 esse ano. Então, levou muito tempo para que isso se repetisse. E se repetiu agora. Dizem que nós temos 3, né, amores na vida. Uau. Uhum. Nós temos o primeiro amor, que é o amor idealizado, o amor jovem, o amor puro, que às vezes vira casamento, mas aquele da adolescência. Nós temos o segundo, que é aquele amor avassalador. E que é o amor que mais destrói, é o amor que mais machuca, que é aquele momento onde você até perde as esperanças. E que você tem o terceiro e último amor,
que é justamente o amor que surge sem querer, sem pretensão, você já desistiu, você já entregou as pontas, e ele acontece. Porque o amor é isso, né? Ele acontece. Existe esse pra acontecer ainda? Ah! Que leve mais 20 anos, gente, eu não aguento. Eu falei que esse programa era um programa que eu ia sentar aqui, gente, ia só ouvir, porque eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre relacionamento. Seja geminiano, não é bom mesmo? Mas vamos lá, quem que sempre... Gente, eu confesso que sempre fui aquela apaixonada, a emocionada, a que colocava música desde adolescente e que ficava ouvindo a música e chorava. Eu sempre fui assim. Como que vocês? Eu sou completamente essa pessoa. Também? Tem uma atriz mexicana dentro de mim que escorre pela porta em lágrimas por uma pessoa que eu dei 2 beijos e falou: se juntar os nomes, ficaria, os nossos filhos se chamariam. Eu sou muito essa pessoa. É mesmo? Eu acho que assim, depois ali de uma certa O idade... Michael tá se acabando de rir aqui já. Eu acho que eu fiquei assim um pouco mais enrijecida, Uhum. sabe? Com a paixonite, né? Eu sou casada há 9 anos, então acho que deu uma coisadinha ali. Mas eu ainda tenho muito disso. E eu fiquei curiosa com esse terceiro amor. Aí eu falo, gente, que meu marido não assista isso. Mas será que já é o primeiro, segundo e o terceiro amor ali numa pessoa só? Gente, vive isso? Numa Pode pessoa ser. só? Interessante. Pode ser, pode ser. Que, na verdade, tudo que a gente fala em regra, e esse é um dos principais pontos de quando você vai estudar psicologia, tem muitas psicologias, né? E eu me encanto e estudo cada vez mais a psicanálise de escola inglesa, winnicottiana, que é a que eu sigo, que ela leva em consideração as individualidades. Então, assim, a gente fala dos 3 amores como uma grande lenda popular, mas a gente precisa entender o tempo em que as coisas acontecem, né? Assim como dizem que tem os 5 estágios do luto. E o luto ele se aplica a tudo, né? Luto, a morte de relação, morte de pessoa, morte de trabalho, qualquer tipo de cisão. E aí eu já falo que tem 7. E aí eu falo que tem 9. Mas não existe uma regra. Uhum. Até porque todos os processos são individuais. Todos os processos dependem da vida da pessoa que está passando por ela. Então, por eles. Então, não tem como eu virar e falar, não, você vai sofrer, abandonar, voltar. É complexo. Não existe uma regra. Mais ou menos é assim que acontece. Mas eu preciso entender como é que você está vivendo essa vida. Então, se o teu marido ele é o teu primeiro, segundo e terceiro, tem que entender o tempo de vida de vocês, a jornada de vocês. Então, isso é muito complexo de falar. Mas sim, acontece. Tomara, né? Acontece até porque você vê os casamentos de anos atrás. As pessoas ficavam juntas, 50, 60, 70 anos. Aí você fala, mas é porque elas se submetiam um ao outro. Mas viver é se submeter ao outro. O tempo inteiro. Verdade. Vocês estão submetidos à minha fala nesse momento. Assim Sim. como em algum outro momento eu estou submetido à fala dela. A gente se submete ao outro o tempo inteiro. Sim. A grande questão é qual que é a capacidade de lidar com essa submissão e o quanto aquilo não prejudica nenhum nem outro. Sim. Então, as narrativas, a gente vive um momento de guerra de narrativas, né? Onde todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ser certo e o melhor, todo mundo quer hypar. Todo mundo quer crescer nas redes. Então eu vou falar qualquer bobagem de algo que eu não entendo e vida que segue. Momento. Eu vou me empoderar. As pessoas mais fracas são as mais empoderadas. Quando alguém começa a falar, chega no consultório e começa com aqueles discursos, eu falo que tem gente que é a réplica do Twitter. E a pessoa senta, ela fala frase feita atrás de frase feita. Eu olho e falo, coitada, vai dar trabalho. Mas vamos, porque é muito bonitinho você replicar essas frases prontas de rede social, mas é muito difícil você vivê-las. E reconhecer isso, reconhecer que você talvez é frágil, que é um ponto positivo? Claro, o grande porém é quando você se coloca dentro do personagem da vítima, né? Uhum. Você reconhece a sua fragilidade e você não faz nada para sair dela, ou para aprimorá-la, ou para blindá-la.
Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, todos nós precisamos melhorar em alguma coisa, ninguém é perfeito, a gente está aqui para evoluir, Sim. a gente está aqui para mudar o tempo inteiro. Então, um dos preceitos dos autores da filosofia que eu gosto muito é de que a unanimidade é burra e a convicção também. Então, eu tenho que ter... A única certeza que eu tenho é que eu posso estar errado. A única certeza que eu tenho é que eu posso te falar alguma coisa e mudar de ideia. As convicções, elas são muito ignorantes. Elas são muito burras. Elas precisam ser interpretadas dessa forma. Para que a gente consiga se desvencilhar desse amor romântico criado pelo mercado e entender que amor é dor, sim. Ai, não, porque o amor... Não, o amor é dor. O amor é dor. O amor é dor, o amor é incômodo. Ai, meu A partir Deus. do momento que eu gosto de alguém, você imagina assim, ó, você... Temos aqui uma futura mamãe, enfim. O que é o amor? O amor é o preocupar-se o tempo inteiro. A partir do momento que eu amo você e eu me preocupo com você, eu estou incomodado. Eu estou incomodado com a sua felicidade, eu estou incomodado com o seu bem-estar, eu estou incomodado se você está bem. Isso é incômodo. Ah, mas não machuca. Mas ninguém falou em dor. Você está falando de incômodo. Aí quando você vai falar de dor, você está falando da sua capacidade de conviver com esse incômodo. Qual que é a sua capacidade de conviver com esse incômodo, com essa insegurança? Porque nós estamos juntos, mas nós não somos uma única pessoa. Então... E ninguém tem garantia de nada. De nada. Você pode sair para trabalhar, o seu marido, o namorado, sair para trabalhar e ambos se apaixonarem. E não conseguirem entender que aquilo é uma paixão. Que aquilo não é um amor, que aquilo é um fragmento. Gente, é Nossa, complicado como esse Taurina, negócio, isso daí hein? doeu em mim agora. Só imaginando isso daí. Doeu bem lá. Mas é uma coisa que incomoda. Mas grande parte das pessoas tem esse incômodo. Ou não tem, até começar a ter. Entendi. Porque geralmente é aquela coisa assim, ai não, eu me garanto, meu relacionamento e tal. Aí, em algum momento, acende uma luzinha. Você fala, Será? Tem um autor, que é o Jung, que na verdade, ele criou a terapia junguiana, né? E ele diz que não existe sexto sentido. O que existe é uma percepção apurada e atenta, que somatizada, a gente chama de sexto sentido. O que é? É o nosso inconsciente prestando atenção em muitas coisas, e muitas coisas, e muitas coisas, e muitas coisas. E aí, dado momento, ele fala, Toma. eu acho que tem alguém aí. Mas não é porque foi uma entidade que baixou. Não. Isso pela terapia junguiana, né? Não é que baixou uma entidade, falou uma vozinha, não foi isso. Você viu, percebeu, notou, sentiu, respirou. Somatizou. Você soma todas essas suas pequenas percepções e em algum momento vem aquele insight de tipo, eu acho que tem caroço nesse angu. Sim. Tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí, Má? Olha, falando na minha experiência dentro do oráculo, dentro do baralho, vou falar em percentual mesmo, 90% das pessoas que buscam saber sobre traição, deslealdade, elas já têm certeza, elas só estão buscando uma terceira pessoa falar sobre isso. Porque ela não consegue olhar e falar assim, não, de fato ele está fazendo, ela precisa que outra pessoa traga essa análise. Então, antes de eu pontuar qualquer coisa referente ao oráculo, ao baralho, eu faço uma anamnese. Por que você acha isso? O que você observou? O que mudou? Porque existem dois pontos, né? O psicólogo ele pode falar muito melhor. Existe o ponto dos meus traumas, daquilo que eu estou construindo dentro da minha verdade, da minha história. Então eu jogo em cima de uma pessoa e julgo o caráter dela sem ao menos conhecê-la, né? Então isso acontece bastante. Eu pego toda a minha bagagem baseada na dor, né? E coloco em cima da outra. Então ele tá me traindo e às vezes a pessoa não está. Ela só não respondeu porque ela estava trabalhando, porque ela estava dormindo, e ela não trouxe outros sintomas, né, outras pontes ali de que isso está acontecendo. Mas a grande maioria, quando vem através do oráculo, ele traz aí realmente que existe a traição, a grande maioria. A gente sempre sabe. E outra coisa, né, não tem ninguém mais indisponível do que um desinteressado.
Caramba, essa E eu é falo boa, hein? muito sobre isso nos jogos. Foi o que você falou, às vezes a pessoa não respondeu, não conseguiu, tava trabalhando. Tudo bem, mas Quem quer Se dar um jeito? quiser quer dar um dar. jeitinho. Exatamente, Sempre é, dá, não, isso é um gente, Sempre fato. dá. É. Isso é um E fato. até pra traição. Exato. quem quer consegue. Quer, não opa. vai, o que... Patrícia, como que é pra você que, né, casada, vai ser Uhum. Sempre foi tranquilo? Sempre foi tranquilo. Eu nunca tive essa forma de amor assim tão melosa, do tipo, escutei uma música, lembrei, tô sofrendo, Qual teu não sei o quê. signo? Aquário. Ah, Aquário com naturalmente, ascendente em é. Ares. Sabe que dá Então, muito bem Mas com eu tenho touro, um né? ascendente Cara. aquário, né? Acho que não... tá, Eu vai. nunca fui esse tipo de pessoa, assim, de tipo, estou sofrendo. Não, eu sempre fui a pessoa mais desinteressada, que daí partia de mim e ia seguindo. Só que com meu marido foi diferente. Desde o comecinho, sempre... Aí surgiu esse, mas e se acontecer alguma coisa? Mas e... E comecei a sentir esses medos, esses incômodos. E aí eu falei, tem coisa aí. E aí deu essa coisa. Então foi até hoje. Mas eu Adorei. sempre tive essa forma um pouco diferente. E falando aí sobre signos, né? Uma aquariana com capricorniano. Nossa. Então, assim, é um relacionamento que não é meloso, não é aquela coisa do É toque, duelo não de sei o titãs, quê. né? Então, e a gente teve muito essa questão do se desenvolver para conseguir ficar junto. Então, no começo foi extremamente que dolorido. interessante. No sentido de bater muito de frente, um não abaixava a cabeça pro outro no sentido de, não, eu estou certa nesse ponto, não, eu que estou. E aí a gente mudou muito até conseguir ficar junto e hoje isso é completamente tranquilo e perfeito nesse sentido. Quanto tempo de casado? Casada há pouco tempo, setembro, mas a Ah, gente se conhece desde 2017. E só entendi, foi ficar já junto em faz 2020, assim, junto de fato, começar a namorar. tempo. É porque os dois. Então, Não. tipo isso. Não vou São dar o braço Paulo. torcer aqui, não vou. Então, a gente se moldou muito. Então, essas dores eu reconheço por conta disso. De ter que se doar e ter que se moldar pra conseguir chegar no que os dois queriam. Acho que a gente percebe quando a gente tá começando a gostar de alguém, né? Acho não, a gente percebe. Porque você vem esses incômodos. Do tipo, mas será que tá bem? Será que... Se pegar um taurino que é bem otário, Adorei. tipo, melhor eu vou mandar um nomenclatura. chocolatinho de presente, vou mandar uma caixinha de brigadeiro, vou fazer não sei o quê. Você quer sempre essa satisfação do outro, essa realização do outro. E esses ajustes? Porque ela falou, a gente foi, ajustou. Você acha que isso é, dentro da tua experiência, é possível existir ajustes Desde que ambos queiram. dispostos? Desde que ambos estejam determinados para isso. Caso contrário, você vai ter uma pessoa se submetendo à outra. E aí não tem equilíbrio. E aí não tem equilíbrio. Então, todo tipo de modificação, todo tipo de alteração de comportamento, ele tem que ter sentido, ele tem que ter um significado maior. Ele não pode ser, eu quero muito ficar com ela, então eu vou me moldar aos desejos dela. E não adianta. Em algum momento isso vai falhar. Isso vai É falhar. como se fosse uma máscara, né? Que você Sim. coloca ali pra se moldar pra pessoa. Exato. Ambos têm que estar com o mesmo interesse. E parece muitas vezes que o outro não tá vendado e não tá enxergando, ou não quer enxergar. E não adianta a gente querer impor. Ambos, na mesma hora, eu e ele aqui, ó. Os dois, não Não quer. quer. Não quer, né? Não quer. E às vezes é Não tão quer. claro, mas não quer. É aquilo que eu pontuei. É tão mais fácil eu ouvir do outro, de um terceiro. Então eu procuro na terapia que o que eu acredito, né? Eu tenho até essa visão. O que as pessoas buscam na cartomancia e também na terapia, que tem até aquela brincadeira, a resposta que você quer é cartomante, a resposta que você quer é terapeuta. Por quê? As pessoas querem a resposta pronta. Só que o quão preparadas e abertas para essa resposta pronta elas estão. Na psicanálise, você vai buscar o entendimento. Nas cartas, eu também vou te trazer o entendimento. Eu não vou simplesmente trazer... Meu relacionamento vai dar certo? Esse é a maior pergunta. Essa relação vai dar certo? Essa pessoa é certa? O meu ex vai voltar? Quando a gente fala sobre o retorno de um amor, o retorno de uma pessoa, principalmente dentro do oráculo, eu pontuo sim, mas o seu ex, ele está disposto a transformar a realidade? Porque quando a gente fala de voltar, a gente fala de ir para um lugar onde eu já estive. E se você finalizou, é porque não estava bem. E aí você quer voltar para o lugar onde você teve e não estava bom?
Mas de acordo com as cartas, você está disposto a mudar, mas a pessoa não. Uma vez eu fui numa cartomante e eu perguntei pra ela, essa pessoa vai voltar pra minha vida? Ela, vai, essa pessoa vai voltar pra sua vida, não sei o quê. Eu tipo, nossa, que alívio, Aí ela não sei o vai quê. ser um inferno. Foi o caos. Exatamente. Foi o caos. Não voltou pra um relacionamento, voltou De e forma causou caótica. e não sei o quê. Aí depois eu voltei, não, mas você falou. Eu falei, Ué, que você voltaria. voltou, Eu falei, que Exatamente. E eu eu ia voltar. que a gente tem que trazer essa base, vai voltar, você quer viver novamente isso? Ah, eu quero porque eu amo muito, legal, mas você vai voltar para a mesma realidade. Você vai amar sozinha. Essa pessoa não está aberta. Então, eu brinco muito até falar isso pra ele. Como eu tento ver e passar para as pessoas que eu atendo a ideia de que um relacionamento é quase igual procurar um trabalho. Você conhece uma pessoa, você fala assim, pô, essa pessoa tá adequada àquilo que eu gostaria, adequamos o nosso objetivo, vamos conversar? Beleza. Quando você está buscando uma pessoa que não se adequa àquilo que você gostaria, se abstém. Ah, legal, pô, nossa viagem foi bacana, nos encontramos, mas segue a sua, que eu sigo a minha. Mas assim, Não. não, A eu gente quero vai dar que um ele viaje. jeitinho. Eu quero que A essa gente pessoa ela acha vai que querer vai dar um viajar comigo. jeitinho, Ela vai é. conhecer a minha viagem, ela vai na minha, Não com vai. certeza. Aí aonde? Não vai, não. É, e vai, fora, né? Não vai. aí você tem também os relacionamentos, quando as pessoas se juntam, e aí alguém não quer abrir mão desse relacionamento. Mas não é do relacionamento, dos benefícios, Exatamente. da segurança. Isso aí. Porque benefício não é só interesse, né? Não. O interesse da presença, nossa, é de uma toxicidade, é de uma ruindade você não permitir que a outra pessoa siga a sua Sim. vida. Nossa, e isso é o que mais acontece, é o que Uhum. ainda mais hoje. A gente vai para um break. Eu quero voltar nesse assunto, tá? Falar sobre isso, sobre deixar o outro ir. E porque muitas vezes a gente vê que aquele ciclo já encerrou, mas a gente não aceita que ele já encerrou. A gente já volta com mais Tricotar. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre um tema muito interessante. Aí, quem nunca morreu de amor? Nosso convidado Michael Montemor acabou de escrever um livro. E esse assunto traz muito interesse de muitas pessoas, né? Como a gente conversava no off, não existe uma pessoa que não tenha sido atravessada pelo término, pelo luto de um relacionamento, por um relacionamento tóxico, enfim, por alguém que você gostou muito e não foi correspondido. Até escrevi essa semana, eu publiquei, que não existe dor maior do que você viver um relacionamento sozinho. Uau. É horrível. É horrível. E é o que mais acontece, ainda mais hoje. E quando eu digo ainda mais hoje, é porque a liquidez do comportamento das pessoas com relação ao outro, ela tá muito latente. Então, amar sempre foi a mesma. O amor ele sempre foi o que ele foi. O grande problema é a forma com que ele está sendo visto hoje. Então, se você gosta e você demonstra que você gosta, você é emocionado. Se você gosta e tenta zelar ou cuidar por alguém, você é tóxico. Se você Tudo é um problema. Tudo é um problema, porque a gente vive guerra de narrativa. Uhum. Então essas guerras de narrativa para ver quem tá mais certo, você é esposa troféu, não, eu vou ser uma mulher livre, não, eu vou ser... Gente, mas você precisa ser de algum grupo. Ter uma bandeira, né? A gente precisa de grupo para pertencer, para existir no mundo, mas de todos? Não, eu tenho que participar de todos os grupos que estão cada vez na moda. Então agora eu vou ser uma thread wife. Não, depois eu vou ser uma mulher da militância. Eu tô falando de mulher, mas os homens, agora essa palhaçada dos legendários. Ai, nem fala. Mediocridade. Eu não queria Mediocridade, falar sobre isso, sinônimo mas de impotência. eu acho a mesma coisa. O que acontece? Isso dá pra fazer um programa inteiro sobre essa palhaçada. O que acontece? Na verdade, primeiro, religião se tornou fé. Uhum. Religião se tornou produto.
Na verdade, religião nada mais é do que interpretação da fé de cada um. Temos muitas formas de Ponto. interpretar a fé. Simples Ponto. assim. É. Isso é religião. Uma vez que ela é uma interpretação, ela já é um produto. Só que você pega isso e você faz um produto mesmo. Então as igrejas hoje, basicamente, as igrejas evangélicas, de forma mais acentuada, elas viraram, na verdade, templos de adoração e veneração, mas não a Deus, e sim a produtos. Então você chega ali, você vê, parece, na verdade, que você está entrando num workshop. Não E é você mais uma acaba igreja. banalizando uma coisa que talvez fosse muito legal. Exato. Não, a fé, ela é fundamental para a existência humana. Porque a fé nada mais é do que a esperança. Fé é esperança. Tanto que eu digo, quando você entrar num consultório com um psicólogo, com uma psicóloga, e ela falar em Deus, foge. Foge porque dentro do consultório não pode ter Deus. Eu tenho que entender o que Deus representa para você. Eu preciso entender o que a fé representa para você. O que você está buscando nesse pilar invisível que a sua vida não está te entregando. Porque a esperança, ela é o intangível. Então, quando me falta tudo, eu deposito na fé a possibilidade. Exatamente. Eu deposito na fé a segurança. E aí, quando você tem um grupo de homens que precisam se juntar, escalar uma montanha e ficar gritando para se colocar enquanto homem, é porque ele está deixando realmente de ser homem. Mas por quê? Porque a mulher sempre foi muito grande. A mulher sempre foi múltipla. Se você pegar, por exemplo... E até os movimentos, né? São diferentes. A mulher, ela sempre foi múltipla, tá? Então, a mulher sempre foi mãe, esposa, profissional. Ela sempre foi muita coisa. O homem, ele sempre foi homem. Se você pegar o número de pessoas, de diagnósticos de TDAH, que hoje está na moda, 90% das pessoas que estão laudadas com TDAH não tem TDAH, tá? Vamos partir desse princípio. Ai, Isso é um fato. Nossa, eu sempre quis que alguém falasse isso. Não, mas isso e tem estatística publicada. Não é. Fora os autodiagnósticos. Você pode ser simplesmente uma pessoa burra. Eu falo isso em consultório. O seu filho não tem TDAH, ele só é burro. Vamos tratar dessa criança, vamos ensinar essa criança, vamos oferecer outras coisas para essa criança. Vamos desenvolver o Gente, ele mas fala fala com propriedade. Mas Você é mas psicólogo, eu tinha vontade, mas eu não podia. Mas eu falo, as pessoas ficam em choque porque todo mundo, tipo, gente, às vezes você só não aprendeu. Só é lento, só é lento. Você é bagunceiro porque você não aprendeu a ser organizado. Não é porque, não, os laudos de TDAH hoje, o TDAH, primeiro, é uma coisa muito séria. É isso que eu ia falar, não Muito que a séria gente... É uma coisa muito séria, para você ficar se autodiagnosticando ou para você ficar pagando 12 sessões para um terapeuta vir lá e te laudar, porque eles vão te laudar. Porque todo mundo tem algum tipo de comportamento hoje que se aproxima do TDAH. A gente vive uma sociedade hiperacelerada e hiperconectada. Não tem como, você recebe estímulo o tempo inteiro. Não tem como você não ser uma pessoa que faz pelo menos 3 coisas ao mesmo tempo. E alguma delas você vai falhar. Em algum momento você vai esquecer o tênis jogado ali. Ainda mais se você vem de uma educação que ninguém te ensinou que o tênis é para ficar jogado ali. Então, como é que você muitas coisas acaba deixando de lado para poder se justificar, talvez, num laudo, né? Exato. E o laudo valida a sua incapacidade como culpa de um outro. Então, não, eu não sou burro. Pelo contrário, eu sou um gênio. Gente, o meu filho é um gênio. Ele só incompreendido. precisa tomar Ritalina. Mas é claro, estudante de medicina toma Ritalina para estudar de madrugada. É óbvio que essa criança vai ter hiperfoco. E vai conseguir se concentrar e vai conseguir estudar mais que as outras. Mas por que não consegue ensinar essa criança? Dá trabalho, né? Putz, ter filho dá trabalho. E aí a gente Então, saiu vamos completamente do amor e agora a gente... Não, mas outro tipo de amor. É outro amor. Tipo de amor, Perfeito. que é o cuidado. Perfeito. Que é essa questão de você conviver com diferença e você colocar a diferença do outro dentro da tua rotina. E você aprender que, cara, eu vou ter que ensinar essa pessoa que a nossa casa não pode virar uma zona. É o amor que dói, que ele falou no início. É o amor que incomoda. E que vai dar problema, uma hora vai dar problema, uma hora vai ter um... Quando a gente fala de pais buscando diagnóstico de TDAH, diagnóstico de autismo de grau baixo para a criança, a gente está falando de um pai que ama aquela criança e não quer reconhecer que não tem algumas capacidades, porque ela precisa ser capaz de tudo.
Que interessante isso. E quando eu reconheço que o meu filho não é aquilo tudo, eu vivo o luto. Por isso, quando a gente fala de amor, relacionamento e luto, aplica-se a tudo, na vida. Você consegue interpretar esses 3 fragmentos de vida em tudo que você quiser. Então, eu consegui administrar que o meu filho não é um gênio, que o meu filho, ele quer fazer dança, mas ele é menino. E ele não vai ser engenheiro, que nem eu. Meu Deus, morre ali uma expectativa. É isso que eu ia falar. Aí vem as expectativas também que a gente projeta no outro. Aí é mais um assunto para um outro programa inteiro. Exato. E aí, conectando, só para voltar na questão dos legendários, que eu estava falando da igreja e tal, porque ali é um grupo com base, né? A base é a religião, que é a narrativa do homem que está sendo fraco. Não é que o homem está sendo fraco, o homem está sendo o que ele sempre foi. A diferença é que a mulher está arregaçando as mangas e falando, olha, não é assim. Porque a mulher ela sempre comandou a família. Uhum. Não é de hoje, sempre comandou a família. E o homem era a imagem do comando. Mas quem comandava era a mulher. A imagem Aí, forte. Exato. Homem, Então esse homem ele se colocava na sociedade e dentro de casa ele era subserviente a essa esposa. Sempre foi assim. Sempre foi assim, ponto. Isso é indiscutível. Hoje, com as mulheres indo pra rua, colocando a cara, o homem está competindo. Só que como a mulher é múltipla e o homem é único, como é que vai competir? É óbvio que ele vai ficar fraco. Desvantagem. Ele vai ficar fraco. E aí essas mulheres, por sua vez, muito fortes, não estão também tendo uma capacidade de... Não é se diminuir, vamos entender isso. De equilibrar essa relação. Eu já fui essa mulher. Por quê? Antigamente, ela tinha que se diminuir. Uhum. Aí, quando você tirou essa venda, ela cresceu demais e aí E diminui o homem, você castra o homem. E aí diminui o homem. Então, você castra o homem. É. Então, o que tem que acontecer é um equilíbrio. Aí você junta um monte de marmanjo, grande parte deles sustentados pelas esposas, inclusive, e que... Mas vocês não... É porque ninguém fala essas coisas, mas é uma pura realidade. Eles são sustentados pelas esposas e vão lá gritar uns com os outros. Pra ver quem é mais potente. São todos impotentes. Impotente no sentido existencial. Sim. Eu não consigo ser no mundo. Eu preciso da agressividade para ela me colocar em algum lugar. E agora vamos relacionar isso, que você fala no seu livro, que eu não preciso ter raiva do outro para entender. Como? Porque quando você tem raiva, na verdade, a raiva, ela é um vínculo. Ok, mas talvez ela seja necessária num determinado momentinho, tudo bem? Na Já verdade, virou sessão de terapia, na verdade, só que a gente está não entendendo aqui. Não é que ela é necessária que você entenda, é necessário que você utilize dessa raiva para que você entenda que as coisas que você deu significado de positivo não foram positivas. Uhum. Você atribuiu significado positivo. Isso é Lacan. Significante, significado, né? O que é essa parede, se não a construção através de muitas coisas que fazem dela uma parede? É isso. Então, assim, eu preciso, não é sentir raiva, mas olhar sem filtro para aquilo que eu vivi. Você vai ter um sentimento que não vai ser bom, que não vai ser positivo. Daí até você sentir a raiva nada mais é do que o desejo controlado. Então é uma forma de eu manter um vínculo com você através do ódio. E aí você não desconecta. E aí você não desconecta. Não Na verdade, você não liberta. quer desconectar. Você quer continuar conectado. Porque a raiva é o alimento, né? Seja, Continuar esse vínculo. seja da forma que for, pela dor ou pelo amor. Pela dor ou pelo amor. É sempre assim, né, gente? É sempre assim. Estamos quase no finalzinho, a gente vai para os nossos agradecimentos e a gente já volta.
Agradecer então aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, Clínica Mitra de Medicina Integrativa, que é referência em terapias injetáveis e hormonais, e também aos nossos parceiros, Cris Castro Acessórios, trazendo essas peças lindas, compondo os meus looks. Tem uma loja física ali no Shopping Parque Balneário, entrega para toda a Baixada Santista, para Santos, para todo o Brasil. E também Giovana Leite, que é responsável pelo meu cabelo, a minha produção de maquiagem, atendimento desde eventos sociais até noivas com exclusividade. E também Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, que está com um estúdio novo ali no centro para você gravar os melhores conteúdos. Estamos de volta com o Tricotar. Patrícia, nossa tricoteira expert, o que você trouxe pra gente hoje? Hoje eu trouxe uma solução para você que tem aquele apartamento, aquela casa, que quer gerar uma renda. Então é um apartamento que foi transformado para ser Airbnb. Que legal! Tem vídeo? Tem vídeo. Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos à Casa Redstone. E dessa vez o Redstone tem realmente um significado muito interessante. Esse apartamento aqui é para ser de Airbnb. Então os proprietários compraram esse apartamento, que não tinha nada a ver com isso que a gente está vendo aqui, vocês vão ver um pouquinho aí do antes, e decidiram colocar ele apenas para locação, essa locação rapidinha ali de um final de semana e tudo mais. Então resto em italiano significa renda, o que tem tudo a ver, vocês não acham? E aí aqui nós pensamos nesse tema mais praiano, que é para justamente atrair esse turista que está vindo aqui para a cidade, dar uma curtida, relaxar, aproveitar um pouquinho a praia. Então nada mais do que um apartamento que seja praiano e cheio ali de coisinhas para te inspirar no final de semana. Você projetou ele todinho? Isso, ele todinho. E eu falo que esses apartamentos de Airbnb, ele tem que trazer um estímulo para quem vai se hospedar lá, né? Porque é pelo que a gente vê ali. Exatamente. Você vê a imagem e você geralmente busca aquilo que você quer sentir durante aquela hospedagem. Então, todos os apartamentos que eu faço de Airbnb, eu sempre trago um tema. Óbvio que geralmente o tema praiano é o que vence, mas normalmente ele vem com um tema ali gostosinho para quem for se hospedar, se sentir em casa, se sentir inspirado e querer voltar, né? Por que não? Muito legal, adorei. E até para um casal que estiver bem, né? Que não estiver morrendo de amor, de repente, né, se hospedar ali, acho que vai ter um momentinho, sair da rotina, também serve. Parabéns, achei lindo, viu? Obrigada. Ótima dica. Obrigada. Ô, Má, vamos então para a carta do convidado? Vamos, É um a momento carta do aguardado. convidado. Ele volta! Pode abrir o tarô inteiro. Venha. Vai ser geral do momento? Vamos ver a carta número 11, a carta do chicote. Eita. Essa carta, ela tem muitos significados dentro dela. Uhum. Ela fala de espiritualidade, ela fala do seu poder pessoal, ela vem com 2 números uns, um ao lado do outro, então ela fala da impetuosidade, da coragem, eu vou fazer, eu vou resolver, eu seguro o chicote, eu bato, eu mando. Então essa carta, ela fala um pouquinho do ego. Olha o ascendente em leão, né, que ele trouxe pra gente. Ela fala um pouquinho do ego, ela fala na melhora da comunicação, mas ela também fala para você tomar a frente da sua vida, né, você gerenciar. Então, aprender a gerenciar, não, lógico, açoitando, né, como um baralho ele traz, por conta de quando ele foi feito, tem toda essa terminologia, né, enfim, todo esse desenho, mas aqui a gente também tem uma vassourinha, e essa vassourinha é de bruxa mesmo, então fala da sensibilidade, daquela pessoa que tem a intuição, né, como ele falou do sexto sentido, da percepção, então ele tem essa percepção de liderança, é necessário ter isso, mas também é necessário você abaixar um pouco e aprender a se comunicar de uma forma um pouco mais leve. Ela fala da tomada de decisão, de você estar à frente daquilo, né? Que toda a magia tá dentro de você, você é o detentor dessa transformação ou dessa liderança, enfim. Porém,
Como você tá externando isso? Isso já subiu a sua cabeça? Depois que eu falei que seu filho Calma. pode ser burro, ela fala que eu tenho que falar de uma forma um pouco mais branda, um pouco mais calma. Gostei. Então, a Ela me carta... deu uma açoitada. Né? A carta número 11, ela fala disso. E eu pego muito nesse ego. Eu uso muito a palavra ego quando eu puxo essa carta. Porque o ego, ele não só açoita o outro, ele também te açoita. Né? Então, quando eu falo do ego, eu falo dessa atitude que também pode te prejudicar. É só um toque. Você vai jogar depois? Quero vai abrir o baralho todo. Gente, ó, chegamos ao final de mais um programa delicioso. Madame, obrigada. Eu que agradeço, que incrível que foi hoje, amei. Muito bom, né? Muito. Má, obrigada também pela sua contribuição com a carta. Claro, ele tem que ter um quadro. Ele tem que ter um quadro aqui, não dá. Eu amei trocar figurinha, depois eu segui na rede social, a gente vai, porque eu amei demais. Patrícia, obrigada pela presença também, contribuição. Obrigada. Eu que agradeço. E como é bom ter essas reflexões, né? Porque a partir disso a gente passa a se conhecer e aí a gente conhece o outro muito melhor, né? A gente só se conhece quando a gente conhece o outro, né? Pois é. A gente vai vendo os defeitos, os incômodos e a gente vai se encontrando. Isso Faz muito parte. bom. Maico, obrigada. Eu Obrigado falei a que você. seria um prazer mesmo receber você aqui. Já sou muito fã do seu trabalho. Deixa agora um recadinho final. Fala do teu livro. A gente está gravando em abril, o programa está indo ao ar em maio, mas acho que você está em pré-venda. O livro ele começou a vender agora em abril. Aham. Nós, na primeira semana do livro, ele ficou ranqueado como o primeiro livro mais vendido no segmento de relacionamento, Olha! segundo de saúde e terceiro de amor. Que na legal. Amazon. Incrível. Então, assim, eu tomei um susto, falei, meu Deus do céu, acho que isso é verdade. A carta número 11, Tá falando, vendo? né, dessa Vou fazer acontecer. tomada de frente. Exato, Que e é legal. isso. Mas ele já, muito provavelmente, o programa já vai, quando o programa for ao ar, ele já vai estar à venda no Brasil inteiro. Então, procurem nas livrarias. Não há alguém que passou a vida sem sofrer por amor, e se há, você não viveu direito. Se você não sofreu por amor, você não viveu direito, tem que sofrer ainda um pouquinho, até porque é uma das formas de maior aprendizado para o nosso ego, para a nossa vaidade, para o nosso alter ego se fortalecer e aprender, inclusive, a nos fazer viver melhor em sociedade. Obrigada, viu? Volte Obrigado a sempre que você. quiser. Só chamar. Um beijo pra você e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.